Olá, nós vemos regularmente notícias de crianças que são abusadas, que são violentadas, que são alvos das próprias famílias, às vezes, né, de parentes ou pessoas próximas, que são vítimas e precisam ser cuidadas, acolhidas e precisam ser até salvas. O trabalho de quem está por trás disso é um trabalho extremamente importante, estressante, e é sobre o trabalho desses profissionais que a gente vai falar hoje, os conselheiros tutelares. Hoje o nosso entrevistado é o coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Cuiabá, o Wilson Fermiano de Souza Júnior. Ô Wilson, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Olá, eu que agradeço o convite, por ter a oportunidade de falar um pouco sobre os Conselhos Tutelares de Cuiabá. Bom, acho que a primeira questão que a gente queria abordar com você aqui é justamente falar já da competência dos conselhos tutelares. Para que servem, né? O que eles fazem, o que é preciso, que tipos de denúncias devem chegar aos conselhos tutelares? Bom, Lindsay, o Conselho Tutelar foi criado basicamente para desburocratizar, né, o judiciário, né, para dar celeridade a alguns atendimentos. Então, nós somos um órgão não jurisdicional, então não atuamos com questões de guarda, ação de alimento, né, conflito familiar, né, mas encaminhamos para o judiciário, né, ou para a defensoria pública, ou para um advogado particular, né, para propor alguma ação nesse sentido. Né. Basicamente, o Conselho é o fiscal do estatuto. Ele garante o que está na legislação. Então, nós não somos um órgão que executa programas e nem serviços. Nós temos que fazer com quem tinha que cumprir, que cumpra. Se é necessário vaga à escola, a gente tem que cobrir do poder público. A saúde, educação, moradia. Né? Então a gente zela pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, como preconiza o Estatuto da Criança. Aqui em Cuiabá, quais são os casos mais frequentes assim que vocês atendem? Acho que não só em Cuiabá, como todo o Brasil, a maioria dos casos é de violência sexual. Né? Que 75% dos casos são de pessoas próximas, pessoas que têm a confiança da criança, do adolescente e acabam praticando esses abusos. Né? 75% pai, padrasto, tio, né? Alguém que tem aquele vínculo com aquela criança, com aquele adolescente. E quem faz mais as denúncias? Porque muitos desses casos até ficam por muito tempo velados, né? Justamente porque está ali dentro do ambiente familiar, de amigos ou de vizinhos. E aí é o que a gente ouve muito também, né? Ah, alguém desconfiou, tem tantos anos que a criança é abusada. Quem mais denuncia, assim? Quem faz esse tipo de observação? O grande canal de denúncias é a escola, né? Porque hoje a criança passa a maior parte do tempo na escola, na creche. O professor às vezes observa a mudança de comportamento dessa criança, né? E acaba denunciando. Mas a gente também recebe muitas denúncias do Disque 100, de vizinhos, de pessoas próximas da família que acabam denunciando. Né? E como é que vocês fazem esse resgate da criança? Com que estrutura? Vocês, por exemplo, tem lugar que vocês precisam levar policial, militar, ou a polícia junto? Às vezes sim, mas basicamente o que o conselheiro tutelar tem que fazer? Primeiro, não tomar partido. Se houve ou não uma violação de direito. Porque qualquer suspeito nós temos que atuar. Então, o procedimento normal é que a gente faça o boletim de ocorrência. No caso, não o conselheiro como denunciante, né, como que vai dar a denúncia a crime, né, mas que faça o boletim de ocorrência, passe pela perícia, pelo exame de corpo de delito, se necessário for, afastar o agressor ou a criança desse convívio. Né, mas, com frequência, a gente acaba retirando essa criança daquele núcleo familiar até uma manifestação do Ministério Público e do Juizado da Infância. Quando vocês chegam na casa da família para retirar a criança, vocês levam algum documento? A gente não retira de imediato. Cada situação é uma situação. Né? Se o agressor convive lá, é um padrasto, é um pai, a gente tem que fazer aquela remoção de imediato. Faz a remoção, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e noticia os fatos ao Ministério Público, para ele fazer a avaliação do caso e ver se pode deixar com alguém da família extensa, ou se já vai determinar o acolhimento institucional, que é determinado pela juíza da infância ou juiz de plantão, no caso fora do horário de expediente. Mas assim, eu digo, porque quando nesse caso que precisa ser retirado, vocês apresentam alguma documentação ou basta a identificação do conselheiro tutelar? Até para a gente entender e as pessoas compreenderem que é o correto, né? Basta a identificação do conselho. Né? Aí a gente vai fazer a notícia ao Ministério Público, que vai encaminhar para o juizado da infância. Se eles acharem que não é necessário retirar a criança daquele convívio, a gente devolve a criança
para o núcleo familiar. Ou se também for retirado o suposto agressor daquele convívio, não há necessidade de retirar a criança daquele local. Então, assim, para a gente compreender qual é a estrutura que nós temos em Cuiabá. Cuiabá é a capital, é a maior cidade do estado. Quantos conselhos tutelares existem na nossa cidade e quantos conselheiros em atuação, Wilson? Hoje nós temos 6 conselheiros tutelares em Cuiabá e a unidade de plantão que funciona depois das 18 horas, né, até as 8 da manhã, sábado, domingo e feriado. Então o conselho tutelar é ininterrupto, funciona 24 horas por dia. Né, qualquer horário, qualquer momento vai ter um conselheiro trabalhando. E temos 6 conselhos, distribuídos em 6 regiões. Região Central, do Planalto, do Cochipó, Pedra 90, região de Santa Isabel, né, e do CPA. Então temos esses 6 conselhos que são compostos por 5 conselheiros cada unidade. Aí no total, então, são 30. São 30 conselheiros no total em Cuiabá. Como Já há até a necessidade da abertura Demais, né? de mais conselheiros tutelares, porque a cada 100 mil habitantes aqui a gente pode pedir a abertura de um novo conselho tutelar. Mas existe esse movimento, ou essa demanda já? Estamos discutindo com o Ministério Público e com a Prefeitura já a proposta de uma criação de novos conselhos tutelares em Cuiabá. Agora, sim, qual é a estrutura que vocês têm para trabalho, né? Vocês têm ali os conselhos nas regiões, vocês têm os conselheiros, vocês lidam com situações que são estressantes né, tensas em geral, mas assim, vocês têm sede, como é que é a estrutura física, por exemplo? A estrutura não é ideal, né, mas de quando eu iniciei como conselheiro tutelar em 2016, teve um grande avanço na questão estrutural, na questão do diálogo com o poder público, na questão de capacitação, né, eu acho que evoluiu bastante, mas não é o ideal. Né. Temos hoje, 5 sedes são alugadas, acho que só uma que é própria, que é do Pedra 90, se não me falha a memória, mas nós estamos já num processo de finalização da parte burocrática para a construção das novas sedes. Então vai ser construídas 6 sedes tutelares, dos conselhos tutelares, e mais a unidade de plantão também. Já está sendo, foi ajuizada uma ação, né, pela a primeira vara da infância, né, que está sendo acompanhada pelo Ministério Público, e teve já um sinal positivo do prefeito, da Câmara de Vereadores, que eu acredito que em breve iniciará já a construção das novas sedes. E esses aluguéis são bancados, são pagos com recursos do município? Do município, né? O Conselho Tutelar é custeado 100% pelo município. Pelo município. E como é que está a estrutura de pessoal? Questão salarial, teve aí um anúncio no final do ano do prefeito Emanuel Pinheiro de aumento de mais de 108% nos salários dos conselheiros, né? Isso. Como é que está sendo? Isso atende a demanda de vocês? Porque até eu não sei se, salvo engano, mas muitos anos atrás não tinha nem remuneração assim específica, era? Não. Como que era antes e agora? Nós tínhamos uma remuneração que vem sem reajuste desde 2011, na época do prefeito Chico Galindo ainda, né, que foi tendo só correção do índice da inflação. Né? E antigamente também a gente não tinha remuneração pelo plantão. Hoje nós temos uma remuneração pelo plantão, que foi na gestão anterior ao prefeito Emanuel Pinheiro. E nessa gestão agora, já quase na metade do segundo mandato, ele sensibilizou com o nosso pedido, com as nossas reivindicações. E a gente teve esse reajuste salarial e estamos ansiosos aí para esperar a folha de janeiro. Que foi em dezembro, né? Vir agora nessa folha de janeiro e acredito que ele vai cumprir, assim como ele tem cumprido com as nossas solicitações. E qual é a carga horária de trabalho dos conselheiros? Nós trabalhamos das 8 às 18, todos os dias, e tem a escala de plantão, que cada conselheiro tira em torno de 2 a 3 plantões ao mês. Bom, Wilson, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a atuação na pandemia, né? Porque houve aí muitas notícias também, como eu falei no início da entrevista, a respeito de crianças que aumentaram, né, as denúncias de abusos porque ficaram mais em casa. Como é que vocês puderam atuar, especialmente naquele auge em que teve lockdown, que ninguém podia sair, estava todo mundo meio que, né, preso? Como é que foi isso? Foi uma situação bem atípica. Para nós é um pouco complicado, porque a gente atua muito em campo. Né? Então, escolas fechadas, as denúncias reduziram. Na prática, a gente sabe que estava acontecendo várias violações de direito, mas não chegava até o nosso conhecimento, porque, nem te falei, com as escolas fechadas, o maior canal de comunicação, de denúncia, é a escola. A criança passa a maior parte do dia lá. Então, ela com o suposto agressor em casa, quem queria denunciar?
Então, assim, foi uma situação totalmente complicada, que parecia para todo mundo que não estava havendo nenhuma violação de direito. Mas, dedo engano, acontecia muito. Após a pandemia, a gente teve muitas notícias de violações aí que não vieram a público. Agora, falando um pouco assim da questão pessoal do profissional, né? Vocês têm, por exemplo, estrutura para apoio psicológico? Porque eu imagino que o fator emocional deve pesar muito para vocês, né? De ter que lidar com situações que mexem, que você vai para sua casa, depois aquilo. Como é que é isso hoje? Que tipos de demandas, por exemplo, você acha que precisam ser melhoradas para os conselheiros, especialmente? Essa é uma situação bem difícil. Para ser conselheiro tutelar, primeiro tem que ter muito amor à causa, né? Tem que gostar muito de criança, de adolescente, né? De se capacitar, porque a gente não tem uma capacitação devida como deveríamos, né? Até para o nosso emocional, a gente tem que lidar com várias situações aí, não tem uma preparação emocional. Às vezes a gente trata alguma demanda que chega de forma que não deveria atender, às vezes de forma agressiva, não tendo aquela tranquilidade, né, para atender aquela demanda, porque nós somos pais, né? A gente se coloca no lugar daquela criança ali que está sendo violentada, que é a principal violação de direito, que abala o emocional da gente, a violação sexual, a violência sexual. Né? Que você vê aquela criança de 2, 3 anos, inocente, coitada, sendo violentada por aquele pai, por aquele irmão, por aquele padrasto, né? Eu, quando entrei ao Conselho Tutelar, acho que o primeiro caso que eu peguei foi que até hoje não esqueço. O pai e o irmão violentavam a filha, no caso, e a irmã também. E a mãe era conivente. Então, assim, essa situação aí abala muito a gente, que a gente às vezes ficava levando para nossa residência, reflete na esposa, nos filhos, às vezes no colega de trabalho, na própria rede de proteção, que quando encaminha alguma demanda que não é nossa, não temos aquela tranquilidade para estar encaminhando o devido setor. Não é fácil não ser conselheiro tutelar. A cobrança é muito grande de todos, da rede de proteção, do juizado, da promotoria, né, da população, principalmente, que acha que tudo que é relacionado à criança e adolescente é de nossa competência. E não é isso que acontece na prática, né? Quando vocês precisam de algum apoio, alguma ajuda psicológica, como é que vocês fazem? Nós, como qualquer cidadão, vai procurar a rede pública, né, e consultar normalmente. Quem tem na fila de espera, quem tem plano de saúde, que eu acredito que poucos tenham, né, vai buscar o auxílio na rede privada. A gente está vendo aí né, um início de gestão, claro, governo de estado, governo federal, mas assim, o que você acredita que precisaria de mais urgente para melhorar para vocês esse trabalho, Wilson? Eu acredito que um pouco mais de estrutura e um pouco mais de capacitação de toda a rede de proteção também. Né? Porque hoje, vou citar um exemplo que a gente sofre diariamente, a questão do acolhimento institucional. Certo? Nós temos um artigo, o artigo 93, que nos dá a prerrogativa de fazer um acolhimento emergencial. Tirar aquela criança naquele momento, que não tem ninguém com que a criança possa ficar, e a gente pode colocar na casa-lar. Mas não é isso que acontece. Nós temos que ficar com aquela criança lá no conselho, nós temos que noticiar o caso ao Ministério Público, que funciona de meio-dia às 18, e às vezes não consegue fazer a avaliação daquele caso naquele momento, e é encaminhado para o plantão. E aquela criança que passou o dia todo no conselho com a gente, às vezes encaminhada para a unidade de plantão. Que não tem aquela estrutura que deveria ter. Embora já tenha uma evolução muito grande, né? Temos um acolhimento provisório até que saia a guia de acolhimento para ser encaminhado para uma casa-lar. O que é guia de acolhimento? Só pode entrar na casa-lar com determinação judicial, salvo em casos excepcionais que o conselheiro poderia estar encaminhando a casa-lar. Mas não é o que acontece em Cuiabá hoje. Antigamente era o SOS Criança, não era? Que fazia esse papel de algo temporário, quando a criança, às vezes até durante a noite, era, né, apreendida. Não existe essa estrutura mais? Não, fica tudo sob a custódia temporária do Conselho Tutelar. A gente tem, você falou, né, então, dessa estrutura e tal, e vocês, esse ano, vocês vão ter eleição
né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que é feita essa eleição, quem que pode se inscrever, quais são os prazos. De repente, quem não sabe, gente, os conselhos tutelares, os conselheiros são eleitos por nós, pelos cidadãos. Eu posso votar, né, no conselho que é da região que eu voto. Então, assim, eu acho que é importante a gente se envolver como cidadão, e especialmente para ouvir essas demandas e conseguir também cobrar um pouco do poder público essa melhoria, né? Como é que então, feita a eleição? A eleição é feita sempre no próximo, no ano subsequente à eleição presidencial, no primeiro domingo de outubro, né, a nível nacional. Então, é unificada a eleição dos conselheiros tutelares. O Estatuto prevê que qualquer cidadão acima de 21 anos, que tenha nível médio e que resida no município, possa se candidatar, né, mas tem que aguardar o edital que cada conselho municipal vai estar elaborando. Né? Então, alguns colocam, aqui em Cuiabá hoje no caso, já a nossa lei municipal já prevê que tem que ser nível superior, que tem que ter mais de 21 anos, que tem que residir na área de abrangência e é feita uma prova escrita, né, com no mínimo 50% da legislação específica do Estatuto e da lei municipal. Após essa prova, que a classificação, na eleição passada foi os primeiros 40 candidatos que iam para a eleição do voto aberto. Aí a gente participa do voto, igual um vereador, né, igual vereador distrital. Então quem inclusive pode votar, com urna, né? Urna eletrônica, e vota aquele eleitor daquela região, onde é o colégio eleitoral dele mesmo. Se ele mora na região do Verdão, vai votar nos candidatos da região do Verdão. Se mora no CPA e o título dele do CPA, vai votar nos candidatos da região do CPA. Então, assim, o edital, o prazo para sair é 6 meses antes. É o que fala o Estatuto, 6 meses antes da eleição. Então, daí, mais ou menos abril, né? Abril. Abril, então é bom a gente acompanhar, tá bem aí, né? Porque o ano tá voando, a gente tá entrando em fevereiro, março, abril, daqui a 2 meses já tem edital. E aí as pessoas, então, em Cuiabá precisam ter precisa alguma experiência, pede, ou é o edital que vai dizer? Tem que ver o edital. Fala que tem que ter experiência com criança, com adolescente, que já trabalha na área. Não que seja um conselheiro tutelar, mas que seja professor, alguma coisa nesse sentido, que é envolvido com criança e adolescente. Mas tem que ver como que vai ser elaborado o edital, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é responsável por normatizar as eleições e fazer todo o acompanhamento. Bom, Wilson, alguma questão que a gente não abordou para a gente encerrar, que você queira falar? Eu acho interessante a gente falar do Disque 100, falar como denunciar. Sim, verdade. Né? Então, assim, quem souber de qualquer violação, qualquer suspeita, não precisa ser concreto. Suspeita está havendo uma violação de direito, uma agressão física, uma agressão sexual, criança está fora da escola, né? Você pode estar ligando o Disque 100 ou procurar o conselho mais próximo da sua residência também. Qualquer unidade também da rede de proteção, você pode fazer denúncia. Um CRAS, um CREAS, escola, qualquer canal que tenha contato direto com a gente. Né, porque eles vão receber a denúncia e vão estar encaminhando para o Conselho Tutelar. Mas a gente padroniza sempre no Disque 100, Disque 100, né? Né, que é nacional, que também encaminha para a gente, e nos Conselhos Tutelares. Às vezes as pessoas têm medo de denunciar por causa dos pais. Precisa se identificar ou pode ser uma denúncia anônima? Não, denúncia anônima. A maioria das denúncias que a gente recebe, todas anônimas. Né, e tudo que for relacionado a criança e adolescente corre sob sigilo de justiça. Claro. E, assim, quem quiser acompanhar, né, as informações, os trabalhos, o Conselho tem redes sociais, algum site que você possa divulgar? Pode estar acompanhando o site da Prefeitura. Hoje, especificamente, nós não temos nas redes sociais. Até porque tudo que for relacionado a criança e adolescente é sigiloso. Né? Cada conselheiro compartilha nas suas redes sociais o que é o trabalho do conselheiro, a atuação individual dele, mas não no amplo, né, no macro. Então o site da Prefeitura é só procurar lá, a Prefeitura de Cuiabá, que consegue encontrar o link, né? Obrigada então, Wilson, pelas suas informações. Eu acho que assim, faz muito tempo que a gente não abordava esse assunto aqui, eu acho que é muito importante a gente poder ajudar, divulgar e trazer aí as pessoas, né, para essa consciência, né? Nós precisamos olhar para vocês, ter um olhar, né, do trabalho que vocês fazem, fundamental, e engrossarmos aí a luta de vocês, né? Então a gente agradece muito e quando precisar a gente está aqui à disposição para campanhas, para projetos, para falar um pouco mais. Eu que agradeço aí a oportunidade, é muito importante esse espaço aberto para a gente estar falando sobre o nosso trabalho, sobre a estrutura do Conselho Tutelar, sobre a função do Conselho Tutelar, e aí está sensibilizando a população, né, que denuncie, porque quem não denuncia também violenta.
Bem, nós conversamos com o Wilson Fermiano de Souza Júnior, coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Cuiabá. Se você conhece alguma situação próxima de você, se você sabe de crianças e adolescentes que estejam em situação de perigo, de risco, alvos de violência, de abuso, de negligência, você também pode fazer a sua denúncia, mas o que nós mais quisemos mostrar aqui foi o trabalho dessas equipes, que é fundamental e que precisam de muita estrutura, de muito apoio ainda. Então eu peço a você que compartilhe essa entrevista, para que as pessoas saibam o que é um conselho tutelar, o que faz um conselheiro tutelar, né? E a gente tem aí essa consciência. Então fica essa dica para você, curta, compartilhe, mande nos seus grupos. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.